Ok, eu decidi que eu quero fazer um Everesting, mas falta uma parte muito importante: escolher o segmento. Eu acabei de perceber que eu estou com a mesma roupa que no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre por que eu quero fazer meu Everesting, para mim era muito importante que o segmento que eu escolhesse fosse um segmento de subida que eu conhecesse muito bem, ou que eu pudesse fazer um teste, pedalar nessa subida, nesse segmento, antes de eu escolher fazer o Everesting. Então, eu comecei a pensar nos segmentos de subida que eu conheço, que estão perto de mim, que estão incluídos na minha rotina de treino semanal, né? E pelo menos uma vez por semana eu faço algum desses segmentos. Eu acho que é muito difícil tomar uma decisão dessa somente baseado em dados, baseado no perfil de elevação do segmento do Strava ou num gráfico. Né? Eu acho que o ideal é você ir, pedalar, ver como que é o segmento, se é muito inclinado, se não é muito inclinado, como que é o asfalto, se tem buraco, se não tem buraco, se tem muito tráfego. Sentir e analisar outras coisas também que eu vou mencionar mais tarde, que eu usei para escolher o segmento que eu vou fazer. No final eu pensei em 3 opções: Jutliberg, Alpespass e Burreneg. 3 segmentos que estão muito próximos de mim, que eu já fiz várias vezes e que eu conheço muito bem. Desses 3 segmentos, o Jutliberg e o Alpespass já foram conquistados, já fizeram Everesting neles, mas isso para mim não é um fator decisivo. O Jutliberg foi o primeiro que eu descartei. Por mais que seja um segmento que eu adoro, já fiz várias vezes, gosto muito da subida, no meio da floresta, a estrada fechada para carro, tem alguns pontos positivos, tem outros pontos negativos muito fortes que não é ideal para fazer um Everesting. Por exemplo, no início do segmento não tem um lugar muito bom para estacionar um carro de suporte e fazer um base camp. Tem algumas seções dele que são bem inclinadas, seções longas bem inclinadas, e também tem seções longas que são bem planas. Na média ele tem 6,1% de inclinação, mas tem varia muito a inclinação no segmento. É um segmento longo, tem 409 metros de subida no total, e acho que meu recorde é 29 minutos, mas eu acho que ia judiar muito na 20ª repetição, por exemplo, as partes mais inclinadas, eu acho que ia judiar muito das pernas e não seria o ideal. Outro ponto negativo, por mais que seja uma rota que mais da metade dela seja fechada para carros, tem uma descida bem lenta, tem curvas bem fechadas, tem uma seção pequena de gravel também, então eu acho que ia tomar muito tempo na descida. Aí a decisão ficou entre o Burreneg e o Alpespass, e para tirar a dúvida eu peguei minha bike e fui pedalar semana passada, fiz os 2 segmentos e criei uma listinha de prós e contras de cada um dos segmentos. Eu vou começar pelo Alpespass. De ponto positivo, tem um lugar muito bom para estacionar o carro no final do segmento, no final da subida. A inclinação dele é bem constante, ele em média tem 7,8% de inclinação, não tem nenhum trecho muito longo, muito íngreme. Ele tem 3 rampas durante o segmento, com uma inclinação um pouco maior, mas depois tem logo depois dessas rampas, uma seção de inclinação um pouco menor. Então, eu acho que é bem fácil de manter um ritmo mais lento. Meu recorde do Alpespass acho que são 16 minutos e eu consigo fazer ele inteiro em zona 2, abaixo de 130 batimentos por minuto, e fazendo em zona 2 eu demoro mais ou menos entre 20 e 25 minutos. De ponto negativo, a descida dele é mais lenta que a do Burreneg, ainda é uma descida um tanto quanto rápida, mas mais lenta que o Burreneg. Ele não é tão inclinado, 7,8% de inclinação média, que isso significa 227 km para completar um Everesting. E ele já foi conquistado. O Burreneg também tem um lugar muito bom para estacionar o carro, no começo do segmento, para montar o base camp. Nunca foi conquistado, então eu seria o primeiro a fazer um Everesting nesse segmento. E tem uma descida incrivelmente rápida. Incrivelmente, tá certo? E tem uma descida super rápida. A última vez que eu fui lá, eu fiz a descida em 2 minutos e 33 segundos.
São 200 metros de ganho de elevação, ele é um pouco mais, tem menos elevação do que o Alps Pass, mas como ponto negativo, ele tem trechos mais longos com uma inclinação um pouco mais acentuada. Ele tem trechos médios com inclinação entre 10% e 12%. Para mim, eu acho que o Burrenegg é o segmento perfeito para fazer um Everesting, mas não para o meu primeiro Everesting. O Alps Pass me permite controlar um pouco mais o meu ritmo e apertar um pouco mais se eu estiver me sentindo bem ou aliviar se as pernas estiverem reclamando. Afinal, o máximo que eu fiz até hoje são 4.000 metros de ganho de elevação em uma atividade. Por mais da metade desse desafio eu vou estar em um território desconhecido. Então é bom ter um pouco de precaução, prudência, caution. Esse daqui é o segmento do Alps Pass. Como eu disse, ele começa um pouquinho mais plano, tem 3 rampas que chegam mais ou menos a 10%, mas são bem curtas, e depois de cada uma delas tem uma seção um pouco mais plana, mais ou menos 7, 8% de inclinação. São 227 metros de ganho de elevação, isso significa que eu vou ter que fazer esse segmento 39 vezes para completar o Everesting, o que significa 227 quilômetros em uma atividade, baseado nas últimas vezes que eu fiz esse segmento e também alguns cálculos que eu fiz usando a calculadora do Everesting. Eu acho que vai demorar mais ou menos 22 minutos na subida e 6 minutos na descida. Eu já fiz essa descida em 3 minutos e meio, mas como é um processo que eu vou ter que repetir 39 vezes, eu já vou estar cansado, eu vou estar pedalando de noite, eu acho que é mais... A ideia é fazer a descida um pouco mais lenta para usar também como parte do descanso. Então eu estou calculando mais ou menos 30 minutos entre subida e descida, com um pequeno descanso ou um intervalo para fazer uma alimentação, uma hidratação antes de começar a próxima subida. Minha ideia é fazer mais ou menos 150 watts de média na subida e da atividade total mais ou menos 130 watts de média entre subida e descida. A minha tentativa de fazer esse Everesting vai acontecer em setembro, que é começo de outono aqui na Suíça. Eu escolhi esse mês porque agosto é um mês muito quente e acho que o calor atrapalha bastante nesse tipo de atividade. Então eu vou fazer em setembro, que é um mês um pouco mais fresco. A ideia é começar o desafio às 8 horas da noite e fazer as primeiras horas que eu estou mais alerta durante a noite e deixar para terminar o desafio durante o dia, que eu já vou estar mais cansado. Então eu dividi em segmentos de 4 horas. A ideia é fazer 7 voltas mais ou menos a cada 4 horas. Cada volta são 30 minutos e me sobram mais 30 minutos para eu descansar entre cada intervalo de 4 horas. Depois de 12 horas pedalando, eu tenho uma pausa um pouco maior de 1 hora, que eu vou usar para fazer uma refeição mais substancial, comer alguma coisa, um prato de comida, não só barrinha de cereal e gel. Na real, tem muito mais planejamento para fazer e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente vai montar esse base camp no final do segmento, toda a estratégia de alimentação, de hidratação, de logística, de como resolver problemas mecânicos, enfim, tem muito para falar, por isso tem um próximo vídeo. E é isso então. Ficou bom?